A paciência. Observar a natureza é aprender mais, é captar sabedoria. Pela simples observação, notamos que os seres caminham todos em busca da perfeição. Conclui-se, pois, que a finalidade de nossa existência é atingir a perfeição, com consequente conquista da felicidade. A vida de um homem inteligente deve ser uma constante busca de virtudes. Essas virtudes, como a humildade, pureza interior, misericórdia, mansuetude e devotamento, é que vão enriquecendo nossa alma até atingir o ponto máximo. O grande Benjamin Franklin fazia questão de, em todas as manhãs, anotar os erros cometidos no dia anterior para, naquele dia, acertar mais. Fazia, assim, o inventor uma análise crítica de seu comportamento, de modo a meditar e descobrir se realizou certo ato que condenaria se visse alguém praticá-lo. Acreditamos ser esta a melhor maneira de não errar tanto. Muitas são as virtudes adquiridas ao longo da estrada da vida. Aos que se dedicam ao campo da música, desenvolvem dentro de si tal sensibilidade a ponto de impressionar multidões. Outros há que se transformam em grandes artistas do pincel e com suas obras-primas encantam os olhos e os corações dos que a veem. Há, porém, uma virtude que devemos nos esforçar para adquiri-la, pois é fundamental. De posse dela, certamente alcançaremos as outras. Chama-se paciência. A paciência exige muita humildade. Quem é paciente espera o momento certo dos acontecimentos, não se precipita jamais. Evita, desta forma, grandes aborrecimentos. O homem paciente pratica a caridade, não atormentando seu semelhante com cobranças exageradas. Sabe que precisa ter paciência, uma vez que Deus terá para com ele na medida que tiver para com o próximo. Quem possui paciência não reclama de nada, sabe compreender e aceitar as dificuldades da vida e as aceita como testes à sua resignação. Quem adquiriu a virtude da paciência não vê a vida do ponto de vista material, e sim do espiritual. É alguém que olha do alto e mais vê que aquele que está embaixo, que só vê ao seu redor. O homem paciente confia na justiça divina e sabe perdoar, e não faz justiça com suas próprias mãos. Ninguém pode alegar que nasceu sem paciência, pois todos fomos criados de igual forma, simples e ignorantes. Se assim não fosse, onde estaria a justiça do Pai? Aquele que possui alguma virtude a adquiriu por seu próprio esforço ou mérito. A paciência é a base de muitas virtudes, uma vez que sem paciência não se adquire as outras. Sabemos que a felicidade é relativa. Se não conhecêssemos as trevas, não avaliaríamos quão bonita é a luz. Assim, para nos deleitarmos em alegrias, é necessário que conheçamos as tristezas. É tão verdade que é normal sentirmos muita infelicidade quando estamos acometidos de uma moléstia, principalmente se for de difícil cura. Mas se estamos bem, não sabemos valorizar a saúde e a liberdade. É preciso sentirmos-nos presos ao leito de dor para nos lembrarmos das alegrias de ser livre e ter saúde plena. Só assim valorizamos a vida. Tal argumento não é nenhuma invenção, mas apenas observação. Assim sendo, as virtudes conquistadas na forja da dor são verdadeiros patrimônios da alma. A dor é uma bênção. O sofrimento terreno é sempre o teste apropriado ao aluno. O bom aluno não abandona a escola. Para não abandonar a escola, é preciso paciência. Sem paciência, ninguém suporta nada. Ninguém vence nenhum teste. Há um exemplo de paciência contido no livro sagrado
que é digno de ser lembrado. Trata-se de Jó, um homem riquíssimo, possuidor de centenas de juntas de bois, centenas de camelos, de terras sem fim, que vivia na fartura e alegria de seus tantos filhos e noras, que obedecia a Deus, respeitava suas leis, bendizendo-o por tudo o que possuía. Conta a história que o mal, representado por Satanás, dialogara com Deus e dissera que Jó bendizia a Deus por tudo possuir. Deus deixou Jó por conta do mal, Satanás. Mas Jó perdeu tudo e ainda continuou bendizendo a Deus. Diz as Escrituras que Satanás feriu-o com chagas e dores e Jó suportou com resignação. Deus, então, fez restituir tudo a seu servo em dobro, e mais a saúde plena por ter tido grande resignação, ou seja, paciência para suportar a tentação com confiança no Criador. Foi dessa história que surgiu a frase paciência de Jó. Concluímos que a paciência também é o resumo de muitas virtudes, pois ter paciência subentende-se ter controle de si próprio para não se desequilibrar nos momentos difíceis. Sem paciência, não perseveramos. A paciência não permite que desanimemos diante do caminho pedregoso. A paciência é a comprovação do progresso realizado. E é ela que confirma que não somos mais um barco navegando sob a influência da maré ou deixando-se arrastar pela rajada de vento. O homem impaciente assemelha-se a um grande navio que navega firme e com rumo certo, vencendo, mesmo a mais forte das tormentas, sem correr o menor risco de se afundar. Ser paciente não é ser pacato, submisso, inerte, tolo. Ser paciente é ser forte de espírito, é ter virilidade, é olhar os acontecimentos difíceis com serenidade, autocontrole e muita fé em Deus. Quando, diante de um acontecimento importuno, apesar de todos os esforços, não suportamos e agredimos o intruso, normalmente dizemos que perdemos a paciência. Na verdade, não perdemos a paciência, pois o que ocorreu foi a demonstração de que não a tínhamos ainda adquirido em sua plenitude. Se assim fosse, não teríamos agido com desequilíbrio. Quando não lutamos interiormente para adquirir a paciência, a dor nos obrigará a adquiri-la um dia. Portanto, sejamos inteligentes, sejamos pacientes antes que a dor chegue. Mas se a dor chegar primeiro, também sejamos pacientes com ela. Um velho refrão popular diz que o apressado come cru e quente, e nisso não há engano, pois nada se faz bem feito com pressa exagerada. A paciência é amiga da perfeição, e o mestre dos mestres disse: sede perfeito, como o Pai é perfeito. O impaciente, em geral, é inquieto e está sempre com tiques nervosos, disritmia no coração, disfunção hepática, gastrite e muito mais. Não consta que Jesus, Gandhi, Buda tenham sido apressados, impacientes. Muito pelo contrário, deram exemplos de paciência. Deus é paciente, suporta nossos erros repetidos e espera milhões de anos a perfeição de seus filhos. Se bem-aventurados são os mansos e pacíficos, e o primeiro passo para atingirmos a mansidão é, sem dúvida, a paciência, sejamos então pacientes. A paciência é também uma forma de caridade. A caridade mede o amor de seu coração e só o amor nos fará felizes. Você ouviu A Paciência, trecho extraído do livro Aprendendo a Viver, com autoria e locução de Muniz de Souza.